Pedimos, meu Pai, o teu perdão, porque somos pecadores e falhos, meu Pai. Que o Senhor, nesse momento, meu Pai, não impute a nós os nossos pecados, os nossos erros, meu Pai. Para que não venha ter uma barreira, meu Pai, para que não venha, meu Pai, em nome de Jesus, ter uma ligação, meu Pai, cortada entre nós e o Senhor. Nós invocamos o teu nome nesse momento, meu Pai, porque sabemos o quão importante é a tua palavra. O quão importante, meu Pai, é o Senhor, meu Pai, nos ensinando. O quão importante, meu Pai, é estar aprendendo, meu Pai, da tua palavra. A tua palavra fala, meu Pai, que não havendo, meu Pai, a pregação dela, a profecia, o povo se perde, o povo se corrompe. Por isso, meu Pai, pedimos, meu Pai, que dos altos céus o Senhor nos abençoe por essa palavra, Senhor. Que dos altos céus o Senhor nos abençoe, meu Pai, por esse estudo. Que dos altos céus o Senhor nos abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, com esse ensinamento. Que o Senhor, meu Pai, venha cobrir, meu Pai, teu servo, meu Pai, de maneira, meu Pai, que no abrir da boca dele o Senhor venha falar, que o Senhor venha ensinar. E que esse, meu Pai, ensinamento venha nos fazer crescer diante de Ti. Que esse ensinamento, meu Pai, venha nos fazer crescer, meu Pai, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Porque sabemos que a Tua palavra fala que o Teu povo padece por falta de conhecimento. Nos revela, meu Pai, mais e mais da Tua palavra, Senhor. Nos revela mais e mais, meu Pai, em nome de Jesus, dos Seus ensinamentos. Que nesse momento o Teu Espírito, meu Pai, venha desbloquear, meu Pai, a nossa mente. Que o Teu Espírito, meu Pai, venha, meu Pai, em nome de Jesus, nos ensinar. Que o Teu Espírito venha nos convencer. Que possamos, meu Pai, em nome de Jesus, estar atento. Que possamos estar, meu Pai, focado. Que possamos, meu Pai, estar, meu Pai, preparado para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa visitar-nos, meu Pai, aqui. Que o Senhor possa visitar cada irmão que está conectado. Que o Senhor possa visitar aquele que irá, meu Pai, ver mais tarde. Que o Senhor venha alcançar, meu Pai, vidas e vidas com essa palavra, para que o Seu nome venha a ser glorificado, para que o Seu nome venha a ser exaltado. Então cumpra o Teu querer no nosso meio. Cumpra a Tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus. Que dos altos céus o Senhor venha repreender ações malignas que tentam atrapalhar. Que no nome do Senhor Jesus, todo espírito de desatenção, que no nome de Jesus, meu Pai, todo espírito que se levanta contra a sua obra venha a ser repreendido em nome de Jesus. Para que em nome de Jesus, meu Pai, as vidas venham a ser edificadas, não somente aquele que vai ouvir, mas aquele que também irá pregar. Porque todos nós precisamos da Tua palavra. Deus. Todos nós precisamos se alimentar. Todos nós precisamos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, comer do pão vivo que desceu do céu. Então, meu Pai, glorifica Teu nome com esse estudo, Senhor. Glorifica Teu nome, meu Pai, com Teu servo, na vida do Teu servo que irá ministrar a Tua palavra. E que vidas, meu Pai, venham sair, meu Pai, em nome de Jesus, da mentira, Senhor. Que vidas venham sair, meu Pai, do erro. Que vidas, meu Pai, que aprenderam errado, meu Pai, em nome de Jesus, venham ser libertas, porque a Tua palavra diz que aquele que conhece a verdade, ele vai ser liberto. Que a verdade venha ecoar, Senhor, em todo o Brasil, em todo o mundo, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Então, abençoa esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aleluia. Amados, eu já tinha pedido de antemão aos irmãos para abrirem na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18 a 29. Nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos fazer, né, uma exposição, como eu gosto, né, de versículo a versículo, ok? Talvez fazendo uma exegese, né, tirando ali do texto algo escondido na palavra de Deus, que o Senhor possa nos revelar o entendimento, ok? Agora, para você talvez ter uma melhor compreensão, nós estamos estudando essa epístola de João na igreja de Magé, ok? Então, no nosso canal Virada na Consciência, tem lá, desde o capítulo 1, a introdução, né, até esse dado momento. Então, eu aproveitei essa oportunidade para dar continuidade nesse estudo, e o assunto é pertinente. O assunto ele é atual e é oportuno, que fala sobre os anticristo que tem hoje se manifestado, permeado no meio da cristandade e de alguma maneira tem corrompido o sentido de alguns. Então é necessário, como fora dito pelo nosso irmão Márcio, que a gente venha estar aberto para o conhecimento de Deus, para que
através do conhecimento de Deus, a gente venha a ser liberto. Jesus, ele disse, Evangelho de João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Por boca do profeta Oséias, ele disse que o meu povo é destruído porque lhes faltou o conhecimento. Então não é que o conhecimento não chegou. O profeta fala, porque tu rejeitaste o conhecimento. Aí ele diz, eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Então a questão, às vezes, é que o conhecimento chega. Mas a questão é, quem recebe, quem acata, quem guarda no coração? Entendeu? Algumas pessoas rejeitam. E quando se rejeita o conhecimento, a ignorância, ela aprisiona. Então, que nós possamos, de fato, ser robustecidos no nosso espírito e destravar com chave de entendimento para que a gente possa detectar os inimigos de Deus. Vamos lá? 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Diz assim o Santo Livro. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebeste, dela fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, ó glória, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo pela sua palavra. Amados irmãos, uma das coisas que eu aprendi, eu vou estar olhando aqui, ali, porque eu estou gravando aqui para colocar no nosso canal e a respeito da live aqui. Então, uma das coisas que eu aprendi nas Escrituras, e como pregoeiro das Sagradas Escrituras, eu aprendi com o meu pastor, ele sempre disse isso, e isso eu acatei para mim. Ele disse que não importa o que eu digo, não importa o que eu pense, o que importa é o que está escrito. Então não é o que eu, Ricardo, penso ou tenho como ideologia ou fundamento doutrinário. O que importa é o que as Escrituras dizem. Isso é o que vale, amado. O que importa é o que está escrito. Então, um pregador da palavra, um discipulador, um ensinador, um mestre, ele não deve falar de si, ele deve falar do que está escrito. 1 Pedro 4,11 diz, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Então Pedro está falando, se alguém vai fazer menção, se alguém vai ensinar, se alguém vai pregar, se alguém vai evangelizar, que ele não fale segundo a cultura, que ele não fale segundo a filosofia, que ele não fale segundo a psicologia, não. Se alguém for falar, fale segundo as palavras de Deus. Paulo ensinando a igreja de Corinto, ele falou em 1 Coríntios 4,6, ele falou, eu, irmãos, apliquei a essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir
além do que está escrito. Então, o grande erro da cristandade atual é que eles estão indo além do que está escrito, além daquilo que Deus revelou na sua Sagrada Escritura. E a Bíblia diz que aquele que colocar ou tirar ou ir além, amado, é réu de juízo. Então esse é o grande problema. Nós temos que ser como os bereanos de Atos 17, 10 e 11. Que a Bíblia diz que eles foram os mais excelentes, porque o apóstolo pregava, Paulo, e eles ratificavam no cânon para ver se estava de acordo com aquilo que o apóstolo falava, que combina com aquilo que Pedro disse. Se alguém for falar, fale segundo as palavras de Deus. E nós temos ouvido e visto muitas vozes ecoando em nosso meio, que não é a voz de Deus. E isso caracteriza a última hora. Mas quando que culminou a última hora? Vamos lá, a partir do versículo 18. Olha o carinho de João, olha a ternura, olha a graça. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, o apóstolo João está falando, olha só, filhinhos, já é a última hora. Amado, se no período de João já era a última hora, que dirá agora? E ele diz, olha só, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, ou seja, o anticristo virá, ele se manifestará, ele aparecerá, ele entrará no cenário, ele será percebido, ele será evidente. Agora, a grande questão não é eu identificar agora e ficar nessa loucura, nesse frenesi de quem é. É o presidente da França? É fulano, é Bertano, é ciclano? Não. A questão é eu perceber a preparação para a chegada do anticristo. Porque o diabo ele é um grande imitador, meu amado irmão Márcio, de Deus. Tudo que Deus ele manifesta, o diabo quer repetir. O diabo quer copiar. Os santos têm o selo do Espírito, a marca do Espírito. Satanás ele vai colocar a marca da besta nos seus. A Bíblia diz que João preparou o caminho para a chegada do Messias. O falso profeta ele vai preparar o caminho para o anticristo. Entendeu, varão? Então, ele está falando, ouviste que vem o anticristo, ou seja, não tem como impedir, vai acontecer, mano. Ele chegará. E mais, tem outras doutrinas que diz que quando ele chegar, a igreja não vai estar mais aqui. Mas como é que João escreve esse negócio aqui? Hã? Está preparando para a vinda do anticristo. Entendeu? E João está falando, olha só, ouviste que vem, ele vai vir. E quando ele vir, vocês vão entender que já é a última hora. Mas olha só, ele está falando, muitos agora se têm feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. A última hora nas Escrituras tem uma forma de estudo bíblico, que eu já disse em várias outras mensagens, mas é uma forma que eu utilizo para entender algumas chaves de entendimento da Escritura, que é o princípio de primeira menção. Toda vez que você quer entender acerca de um assunto, você vai no princípio de primeira menção. Então, quando eu quero saber sobre a última hora, você pega todos os textos bíblicos que falam sobre a última hora. Então, a chave de entendimento que já é a última hora é o aparecimento de Cristo, amado. Da encarnação do verbo. A manifestação do verbo vivo de Deus. Ali se manifesta a última hora. Hebreus capítulo 1. Amado, nós vamos lançar aí uma chuva da palavra de Deus. Então, se você está com caderno, está com caneta, como eu gosto de aprender a palavra de Deus, pega a caneta, anota, senão depois você ouve esse estudo com mais paciência, com calma, e examina nas Escrituras. Examina nas Escrituras. Torna a repetir. Não é o que eu penso, é o que está escrito. Então, examina nas Escrituras. Não interessa quem fale, interessa o que está escrito. Então, Hebreus 1, versículo 1 diz, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias, olha aí, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então o autor aos Hebreus está falando, olha só, antigamente Deus falou de muitas maneiras a nós, pelos pais, pelos profetas, mas agora a nós
a nossa geração, a nossa descendência, ele falou nestes últimos dias pelo seu Filho. Então, os últimos dias ficaram manifestos, evidenciados pelo aparecimento de Cristo, pela fala de Cristo. Há 2000 anos atrás. Já era o fim. Mas já era o fim. Entendeu? Há 2022 anos atrás, já eram os últimos dias. É quando Pedro fala que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 como um. Então, já se foram 2022 anos que já se passaram e é a última hora. Ok? 1 Timóteo 4:1, a Bíblia diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido, olha aqui, olha aí, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então João está falando, olha só, vem o anticristo, mas muitos têm feito o anticristo, para quê? Para preparar o caminho do anticristo. E como que eles vão preparar o caminho do anticristo? Fazendo a mente das pessoas, corrompendo a mente das pessoas, cauterizando a mente das pessoas, com mentiras, com doutrinas de demônios, amado. O que a gente viu ontem. Oi? É o que a gente viu ontem. O que a gente viu ontem. Igreja, né? Entendeu? E isso, amado, está se ramificando de uma maneira absurda, numa velocidade inexpugnável. A gente está vendo, amado, igrejas inclusivas, igrejas sem restrições, sem o fio doutrinário, sem estar pautada nas escrituras. Igreja que não se submete mais à palavra de Deus. A palavra de Deus é relativa. A palavra de Deus já não é mais absoluta, já não é mais a voz de Deus, já não é mais a palavra de Deus. Para eles, contém a palavra de Deus. Não, para nós a Bíblia é a palavra de Deus, ó glória. Então nós estamos percebendo isso. Por quê? Porque eles estão preparando o ambiente para a vinda do anticristo escatológico. E como que eles têm que fazer isso? Cauterizar a mente das pessoas, enganar a mente das pessoas, manipular a mente das pessoas, corromper, degenerar, fazer aceitável a mensagem do anticristo escatológico. 2 Pedro 3, versículo 1 em diante, ele diz: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante aos vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, olha aí, virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e foram tiradas da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como um tesouro e guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Então não é que Deus está tardando a sua promessa, amado. Atraso é a característica de alguém que não tem pontualidade. E Deus, ele é extremamente pontual. Deus jamais se atrasa. A Bíblia diz que Deus não dorme nem cochila. Então Deus, ele vai agir no tempo certo, no tempo oportuno. Só o que acontece? Nos últimos tempos vai haver escarnecedores que vai falar: cadê os cumprimentos proféticos que tanto falam? Porque desde quando os pais dormiram, tudo continua da mesma maneira. E aí? Que promessa é essa? Que palavra é essa que não se cumpre? Então vão tornar Deus mentiroso. E a Bíblia fala totalmente o contrário. A Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, por causa disso, muitos se têm feito anticristo.
Porque a questão não é o anticristo escatológico, é nós percebermos o movimento que está sendo feito para a preparação desse anticristo escatológico. Esse que é o perigo, irmão. Esse aqui é o perigo. E hoje, com o advento da tecnologia, da internet, eles antes ficavam reclusos nos seus ambientes, nos seus redutos, nas suas congregações. Hoje não, eles entram, amado, na nossa casa, na nossa mente, através da internet, dos celulares, smartphone, televisão, tudo. Eles entram. Então, por isso que nós sempre falamos, amado, ratifica na palavra, examina a palavra. Jesus, ele disse, examinais a Escritura e vós cuidar até nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, o que esses anticristos estão fazendo, amado? Qual é uma das marcas deles? Eles estão, amado, comunados com o sistema, com o mundo. Então, eles vão utilizar o subterfúgio do mundo para atrair essa cristandade moderna, atual, fraca, fragmentada, que não tem embasamento bíblico. Se você for fazer aqui um contexto do texto que nós lemos, versículos posteriores, João ele falou, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo com que a cristandade ame esse sistema, ame o mundo, seja envolvido pela concupiscência da carne, seja seduzido pela concupiscência dos olhos, seja absolvido pela soberba da vida. E vão aderindo, amado. Entendeu? A questão é que você seja plenamente feliz. Entendeu? A questão é que você seja rica e abundantemente bem-sucedido. Entendeu? Eles vão pegando o texto fora do contexto, vão falando que você vai comer o melhor dessa terra. Entendeu? Ele fala que a gente não vai sofrer nada nessa terra. Não. Se a gente sofre, Deus não é conosco. Eles têm o espírito dos amigos de Jó. Olha só, confessa logo, rapaz, fala o teu pecado. Porque você não pode estar sofrendo desse jeito, você não tem pecado. Entendeu? Então, o santo, um homem bíblico, uma mulher bíblica, se ele passa por adversidade, Deus não está na vida dele, não. Entendeu? Deus não está na vida dele. Então, tem pecado, tem demônio aí e tal, você tem que confessar, você tem que quebrar essa aliança aí. E não pode ser Deus forjando o nosso caráter. Não pode ser Deus nos lapidando a imagem de Cristo. Hebreus vai falar, Hebreus 5, se não me engano, não achei, varão, Hebreus 5. Hebreus 5, a partir do versículo 7, 8, alguma coisa assim. Vai falar que Cristo, sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. 5, 8. Leia aí pra gente aí, amado. Mesmo considerando o fato de ele ser o filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação para todos que lhe obedecem. Oxe! Tornou-se a fonte de salvação para quem? Todos que lhe obedecem. E ele aprendeu como essa obediência? Por intermédio da aflição que padeceu. E ainda fala, ainda que com lágrimas chorando, mas assim ele fala, ainda que com lágrimas chorando, em oração e súplica. Mas ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Romanos capítulo 8 vai falar sobre isso. Que nós somos como ovelha levada ao matador todos os dias. Romanos capítulo 8, vamos achar? Vamos lá. Romanos capítulo 8. Acha para mim, Marcinho, por gentileza. Que o apóstolo Paulo, ele vai falando, né, da altura, profundidade e tal. Ele canta o hino da vitória, né? Se eu não me engano, a partir do verso 30. 31? Isso aí. Leia aí, por gentileza. A que conclusão chegamos diante dos fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Foi Cristo que morreu,
E mais, ele ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então nós vemos que debaixo de adversidade o santo jamais ele vai retroceder. Mas Paulo falou, olha só, nós somos como ovelha levada ao matadouro todos os dias. Ok? A irmã ali escreveu ali, né, que o anticristo, acho que ela escreveu que o anticristo é o sistema. Não, irmão. O anticristo escatológico será uma pessoa, um homem, ok? Que ele vai se opor contra tudo que se chama Deus. E isso ainda não aconteceu, Márcio. Ainda. Então, quando esse homem se levantar contra tudo que se chama Deus, amado, aí você vai entender que esse é o anticristo escatológico. Então, as leis vão começar a ser alteradas, mudadas, e os cristãos vão começar a ser vistos como inimigo do Estado. E aí ele vai se levantar contra o povo de Deus, ok? Ele utiliza, minha irmã, do sistema do mundo, para preparar a sua chegada, entendeu? E com isso ele vai fazendo o quê? Mexendo com a mente de homens, para que esses homens preparem o terreno para a chegada dele. O que Paulo ele disse em Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este século, a este mundo, a esse sistema. Outra tradução, não vos amoldeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento. Então eles querem, amados irmãos, a mudar o nosso entendimento e nos conformar o nosso entendimento ao mundo. Ok? 1 João 4:1 em diante diz assim, olha só, amados, não creiais em todo espírito, espírito aqui com letra minúscula, então ele está falando aqui do homem, ok? Aí você pode abrir o leque do pregador, do culto, da mensagem, do livro, do ensino, ok? Então ele diz, não creiai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Nisto conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. Ou seja, o espírito do anticristo, é o espírito ainda, já está no mundo, já está influenciando pessoas, já está influenciando lideranças religiosas, já está influenciando lideranças políticas, já está influenciando lideranças legislativas, jurídicas. O espírito dele já está aí, amado. Aí ele diz, filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior, ó glória, é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, olha isso, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, esses homens aqui, que falam que Cristo não veio em carne, eles negam a encarnação do verbo, eles não provêm de Deus. A Bíblia diz que eles são do mundo, do sistema maligno, caído, adúltero, profano, corrompido. Do mundo eles são. E aí a Bíblia diz, por isso o mundo os ouve. Olha isso. Ou seja, por isso o mundo aplaude esse tipo de mensagem.
Por isso o mundo aplaude esses coach messiânicos. Por isso o mundo aplaude essas mensagens terapêuticas, psicológicas. Entendeu? Então, eles já têm o espírito do anticristo, porque eles já estão preparando a sociedade, a cristandade, para a chegada do anticristo escatológico. Eles fazem parte do sistema. Jesus disse em Mateus 7,15 e diante: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestido como lobo? Vestido como dragão? Não, amado. Vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então eles vêm com aparência, mas assim, ó, aparência bíblica, aparência idônea, aparência cristã. Faz um ambiente, aspa, cristão, bíblico, cristocêntrico. Palavras poderosas. Né? Palavras poderosas, um ambiente climado, né? Climatizado, um sermão envolvente, almático. O sermão deles é almático, amado. Atinge sua alma, não atinge o espírito. Então eles criam esse ambiente. Eles aparentam ser ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, diz a palavra. Agora, como escapar? Jesus disse, versículo 16, por seus frutos os conhecereis. Ou seja, você não conhece a árvore, a bananeira, só porque você olha e disse a bananeira. Você tem que ver se ela vai produzir banana. Eu estou falando banana, porque aqui na casa do Marcinho tem muita banana. Estou olhando a banana ali. Então, quando ela der banana, você vai falar, é banana. Quando o pé de limão der limão, você vai falar, é limão. Porque tem limão que parece... Você fala, não é limão, é tangerina. Um rapaz chegou lá essa semana, sexta-feira. Ele trabalha no negócio de entrega e tal. Aí ele ganhou bastante tangerina. Só que o rapaz falou para ele que era limão, mas era tangerina. Eu peguei esse limão aqui, não sei o que, tal, coisa e tal. Falei, limão? Calma aí. Eu olhei assim. Rapaz, isso aqui não é limão não, rapaz, isso aqui é tangerina. Ele, não, rapaz, é limão. Eu falei, é tangerina. Ele, rapaz, é limão. Eu falei, é tangerina. Abre aqui. Aí eu abri para ele. Ele, rapaz, não é que é tangerina? Mas parecia limão. Aparência. Então, as aparências enganam, amado. Saber se olhar dentro. As aparências enganam. Você só vai conhecer se você olhar o coração, as intenções do coração. Entendeu? A Bíblia diz que é do coração do homem que procede os maus pensamentos. Mas da mesma maneira também procede as coisas boas. Da mesma maneira. Então a questão é o que está dentro. É tipo o profeta Samuel. Eu estava pregando ontem, eu falei sobre isso. O profeta Samuel chegou, olhou na casa de Jessé, os filhos de Jessé, e olhou, viu todo mundo bonitão, grandão, pomposo. Falou, todo mundo é grandão aqui, todo mundo é forte, todo mundo pertence ao exército. Sabe manejar a espada. O último rei, Saul, era grande, bonito e forte. Achei o rei de Israel, vou ungir Deus. Profeta, calma, para. Você está olhando a aparência, eu olho o coração. Então tem muita gente, amados irmãos, errando, se equivocando, porque está olhando a aparência e não enxerga a essência, ó glória. Então o que importa não é a aparência, é a essência, é a presença, é o Espírito de Deus, amado. E aí sim a unção de Deus desce, não debaixo da aparência, não debaixo da eloquência, da sabedoria, da erudição, do entendimento, não. A sabedoria, a unção desce debaixo da essência, amado, do coração, quebrantado, contrito, adorador, servo e submisso a Deus. Aí a unção de Deus vem. Mas esses homens aqui, eles vêm vestidos como ovelha. Tem a capinha, tal, tem a roupinha de crente. Né? Tu olha, é pastor, entendeu? Então não é, amado, é a aparência, é a essência. E Jesus diz, pelos seus frutos conhecereis, porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Escuta isso aqui que eu vou te falar, pela permissão do Espírito. Não interessa se o homem prega muito bem. O que interessa é o que está saindo da boca dele. E Deus ele pode até usar um homem para pregar bem, mas a questão é como que esse homem vive.
Qual é a vida desse homem? Porque Deus, a questão de Deus não está nem aí com aquele homem ali que está vendo iniquidade. É com quem vai ouvir a palavra. Entendeu? Não é o emissor, é o receptor. Então, esse homem pode pregar. Esse homem pode expulsar demônio. Esse homem pode fazer milagre. A questão é, Deus está aprovando a conduta desse homem? Por isso que o apóstolo fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Como alguém de que não tem de se envergonhar. O que é isso? Pecado. Mas que maneja bem a palavra da verdade. O que ele estava maneja bem? É pregar? É falar? É citar de cabeça? Não. É que vive a palavra da verdade. É isso que ele quer dizer. Então, esses que não vivem a palavra, amados irmãos, acabam se fazendo anticristos. Acabam se fazendo anticristos. Por causa do espírito do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, olha o que o apóstolo diz. 2 Tessalonicenses 2, 1, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, suplico pela vinda de Cristo, suplico pelo retorno do Senhor, suplico pelo arrebatamento e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, pelo um homem, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai querer tomar o lugar de Deus, amado. E ele diz que ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Amado, olha só. Há uma palavra de Davi que ele diz no Salmo 119, 11. Ele diz, Senhor, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amado, se a palavra de Deus não estiver na tábua do nosso coração, amado, quando tudo que se chama Deus ou se adora, ele querer tirar, remover, como é que você vai servir a Deus? Como que você vai adorar a Deus? Porque se você só é um crente que tem a Bíblia embaixo do braço, mas não tem ela na tábua do teu coração, quando isso tudo for removido, você não tem mais condição de adorar a Deus. Porque não é o que você tem fora que faz com que você adore a Deus, é o que você tem dentro. É o quanto de Deus você tem dentro de você. É o rio de Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel vai indo, e o rio está na canela. E ele está entrando, está no joelho. Ele está entrando, está na cintura. Ele está entrando, está no peito. Então, quanto eu vou entrando no rio de Deus, eu estou tendo ali uma parte de Deus. Mas quando eu entro no rio de Deus, já não consigo mais me mover, é o rio que me leva. Então, quanto mais eu tenho de Deus, mais Deus tem de mim. Então, é por isso que nós temos que se nutrir da palavra de Deus, das escrituras de Deus, porque quando tudo isso acontecer, amado, aonde que você vai se ancorar? No templo, na estrutura? Entendeu? Ou você tem a palavra o suficiente para andar em Deus? Que as pessoas não têm. Teve muita gente que se desviou nesse período pandêmico porque já não tinha mais a reunião, já não tinha mais os cultos. As pessoas já não conseguiam fazer culto nos lares, nas suas famílias, com as suas casas, com seus amigos, com os irmãos próximos. Se desviaram. Porque não tinha de Deus o suficiente para permanecer na presença. Então ele está falando, não se turbe, não se mova facilmente do vosso entendimento, que é por espírito, por palavra, por epístola. Aí a gente vê novela, novelinha, sériezinha, bíblicas que começam a corromper as escrituras, e as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia, que é mais fácil ver uma sériezinha, uma novela, de uma TV aberta, entendeu? Do que ler as escrituras. Aí se move facilmente. E o pior que o apóstolo fala, não se move facilmente. Ou seja, é quase que... É fácil, amado, parece que corromper essa cristandade. Os Gálatas, o que Paulo falou? Admiro de que tão depressa
vocês caírem da graça de Cristo para outro evangelho. Eu falei, eu admiro que tão depressa você preguei aqui, teve poder, teve revelação, vocês se converteram, se arrependeram, e agora vocês estão voltando ao judaísmo. Como é que é isso? Como é que pode isso? Corinto, ele falou, olha só, estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque temo que assim como a serpente enganou a Eva, ele também corrompa os vossos sentidos. Então, amado, nós temos que ter de fato amar a palavra de Deus, amar o Santo Evangelho, amar a Escritura e discernir o que a gente está ouvindo. Discernir o que a gente está ouvindo. Olha aqui. 2 Pedro 2, versículo 1 em diante. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então note, amado, que eles vão blasfemar o caminho da verdade, fazendo das pessoas negócio. Com o quê? Com palavras fingidas, falsa. Amado, pega qualquer canal de rede de televisão aí que você achar. Na maioria deles, não vou generalizar, mas na maioria deles, dificilmente você vai ver alguém lendo esse tipo de texto aqui. De 2 Pedro 2 aqui. Dificilmente você vai ver. Eles não vão ler, amado. Eles não vão falar. Esses coach messiânicos jamais lerão esse tipo de texto aqui. Esses tipos de coach messiânicos jamais vão ler 1 Timóteo 4, 1. Jamais vão ler 2 Timóteo 4, 1. Jamais vão ler. 2 Timóteo 4, 1. Olha aqui, ó. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavras insta em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade de doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão ouvidos da verdade. Eles vão olhar assim, ó, você tem diploma? Tem. Ah, então pode vir. Você prega o que me agrada? Então pode vir. Vão amontoar esses homens cheios de doutorado, cheios de diploma, cheios de conhecimento lá de Harvard, dos Estados Unidos, doutores em divindade. Olha isso. Doutor em Deus. Olha o absurdo. E ele diz, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 10, porque Demas me abandonou, outra tradução fala, me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica crescente, e para a Galácia, e Tito para a Damálcia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traga contigo, porque é muito útil para o ministério. Também envia Tíquico a Éfeso. Quando vires, traze a carpa que deixei em Troade, e a capa na casa de Policarpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latroeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Olha isso aqui, amado. Então, Alexandre, o latroeiro, ele era alguém que influenciava a cristandade a se opor à palavra de Paulo. Olha isso, amado. Então, Paulo falou, olha só, ele resistiu muito às nossas palavras. E cadê a graça irresistível aqui que é pregada aí? Pelo calvinismo. Vou falar pelo calvinismo, amado. Porque eu não sou de Calvino nem de Armínio, amado, eu sou bíblico. Ah, então você é arminiano, pastor. Não. Eu sou Cristo, eu sou cristocêntrico, bíblico. Então, mas cadê essa doutrina calvinista que diz que a graça é irresistível? Alexandre resistiu. Tem um texto aí, se eu não me engano, 2 Timóteo 2, 25. Oi? Esse também, mas é um texto de 2 Timóteo, que ele fala para ensinar com mansidão aos que resistem, para ver se porventura Deus lhes dá o arrependimento. É 2 Timóteo 2.
Aqui, ó, 2 Timóteo 2. Isso aí. Leia, Marcinho, para mim, por gentileza. 24? É. 24. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável, para com todos, capacitado para ensinar e paciente. Deve saber corrigir com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Olha isso aí, mano. Aqui, ó, nessa tradução aqui, ó, diz assim, ó, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade. Ou seja, eles estão resistindo à verdade. E por que eles estão resistindo? Porque eles estão presos na vontade do diabo. E só a verdade pode tirar essas pessoas desse laço de engano. Desse laço que o diabo está prendendo muitas pessoas em doutrinas. E agora o terror aqui que a palavra diz aqui. João diz, saíram de nós. Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Olha isso aqui. Saíram de nós, mas não era de nós. Eles estavam na igreja, mas não era igreja. Eles ouviam a palavra, mas não guardavam a palavra. É a carta de Judas todinha, os infiltrados. Os infiltrados, pô. A cristandade infiltrada, a falsa cristandade infiltrada. Entendeu? Estão ali. Mas eles não estão ali para serem transformados. Eles querem transformar o ambiente. É o joio no meio do trigo. Os servos falaram assim, mas Senhor, tu não plantou só o trigo? Quem que plantou o joio? Aí o dono da lavradora fala, foi o maligno. Foi o maligno que plantou eles aí. Então, eles saíram de nós, mas não eram de nós, amado. Como que eu vou detectar? Pelos frutos. Como que eu vou saber? Por aquilo que está dentro do coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Entendeu? Deuteronômio 13, 12, 13 diz assim, quando ouvires dizer de alguma das tuas cidades que o Senhor, o teu Deus, te dá para ali habitares, que uns homens filhos de Belial saíram do meio de ti, que incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e servamos a outros deuses que não conheceste. Olha! Uns homens filhos de Belial. Oi? Tem um texto também do Deuteronômio 13, muito forte. É. Acha aí. Se achar, tu me fala. É o começo mesmo. É. Porque ele... quando surgia em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos, e ele te apresentar um sinal e um prodígio, ou seja, ele fez. Uhum. E se esta obra maravilhosa que ele anunciou se realizar, e depois disso ele vem te exortar, vinde, vamos seguir a outros deuses, Olha! que não é o Deus que tu conheceste, e passemos a servi-lo. Assim diz o Senhor, não deis ouvido a essa palavra, porquanto o vosso Deus, que vos está colocando vocês à prova, para aflorar diante de todos o quanto de fato vocês amam o Senhor de todo o coração e com toda a alma. Caraca, é muito forte, rapaz. Eu não aguento não. É muito forte, mano, esse texto, mano. Olha isso, mano. Então, é o próprio Deus testando para ver o quanto... Permite jogar. É o texto da Escritura de Tessalonicenses que diz que Deus envia a operação do erro. Por quê? Porque não creram a verdade. É o próprio Senhor que permite isso acontecer, né? É o... saber o coração do povo. Do povo. É o que eu tô falando. É o quanto da palavra a gente tem guardado. Eu não sabia que Moisés ia ficar 40 dias lá. Deus, vou segurar um pouco. Vou segurar um pouco se mais. Vai adorar esse bezerro mesmo. Adorou. E adorou. Então a questão, o quanto da palavra você tem no seu coração? O quanto de Deus você tem? E se aparecer um outro profeta realizando um prodígio, um milagre? É o vento de doutrina, velho. Querendo ou não, tu entra em certas
lugares, você vê sinais e prodígios. Uhum. A Bíblia fala que vai fazer até fogo descer do céu, imagina. Aí aponta para o anticristo, o falso profeta. Falso profeta. Que ele vai realizar milagre, prodígio, maravilha. A Bíblia diz, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então a questão, amados irmãos, não é milagre, sinal, prodígio, maravilha, revelação. Você crê nisso, pastor? Creio, desde que esteja pautado nas Escrituras. Agora, a questão é o que está escrito aqui, amado, aqui, nesse santo livro. Como os cristãos eram conhecidos, o povo do livro preto. Ué? Essa é nova. Conhecia não, varão? Os cristãos antigos, varão. Aquele povo do livro preto. É uma coisa boa, né? Por isso que fala seita, né? Fala ser bruxaria, mas não é. Entendeu, amados? Então, eles vão fazer, e Deus vai permitir. Deus vai permitir. Um profeta vai fazer prodígio, maravilha. E ele faz isso para quê? Para seduzir. Porque nós somos enganados pela vista. Lembra que eu falei do profeta? Foi lá, Samuel olhou. O profeta Samuel olhou. Eliabe, bonito, pomposo, grande, é grande igual Saul, é rei de Israel. E Deus falou, tu tá olhando a aparência, cara. E o pessoal vai olhar o falso profeta, a besta, o anticristo, realizando prodígio, milagre, maravilha, e vão acabar sendo levados pela vista. Irmã Jaqueline está perguntando o texto. Deuteronômio 13, irmã. Deuteronômio 13. Versículo 1 aí até Você o pode 3. pegar do versículo 1 até o 13. Que foi o que eu peguei lá. E o Massim leu do 1 até... Versículo 3, mais ou menos. Aí Deuteronômio 13. Isso. Ok, amado? Então, eles saíram de nós, mas se fosse de nós, permaneceria conosco. Isso lá na lei, imagina Isso hoje. lá, entendeu? Olha esse texto aqui, trema. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, ó glória. Primeira coisa que eu quero já abordar aqui, que eu sempre falo, a igreja não é de pastor, a igreja não é de presbítero, a igreja não é de apóstolo, a igreja não é de profeta, a igreja não é de missionário, a igreja ela é de Deus, amado. De Deus. Pertence ao Senhor. Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Porque eu sei, imagina o apóstolo falando isso aqui. Imagina o apóstolo falando, eu vou ter que sair e eu sei. O apóstolo fala, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ou seja, querem seguidores, pô. Querem likes, pô. Ah, pastor, você não fala de like? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Aí, portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, olha aqui, ó, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Ou seja, eu ensinei vocês. Eu revelei as palavras. Eu revelei as escrituras. Eu falei a vocês. Noite, dia, lágrima, pranto, aconselhamento, estudo, culto, escola bíblica, EBD. E Paulo está falando, eu sei que quando eu sair, vão entrar, vão se levantar homens e falarão coisas perversas aqui, ó. Olha o discurso. Olha a falácia. Aí, para enganar primeiro, vão realizar um milagrezinho. Vão realizar um prodígio. Aí depois que cativou, começa a disseminar a heresia. Começa a lançar os venenos. E vai ali. Porque as pessoas vão muito pelo que vê. Pelo que vê, minha irmã. Entendeu? Pelo que vê. Aí Paulo fala, falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então Paulo está avisando os presbíteros da igreja, falando assim, olha só, eu sei que quando eu sair, eles vão se levantar. E a Bíblia diz assim, ó, entrarão no meio de vós, lobos cruéis que não devorarão o rebanho, mas ele diz aqui, outro texto aqui, cadê? No meio de vós, ou seja, vão sair do meio de vós. Tava lá quietinho assim. Aqui fala que se infiltrarão. Ó. Sem perceber. Sem perceber, vão entrar camuflados, pô. Entendeu? Olha o que Jesus disse, Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali,
aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Então, assim, amado, o quanto de Deus você tem? O quanto de Cristo você tem? Então, amados irmãos, nós temos que, de fato, estar apercebidos. Vamos dar continuidade. Versículo 21. Nós estamos estudando a primeira epístola de João, capítulo 2, desde o 18, e agora a gente já está no versículo 21. Ao 23. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então a questão é, quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo para mim? Entendeu? Porque ele falou, olha a pergunta aqui de João, perceba-se. Quem é o mentiroso? Aquele, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Que Jesus fala da humanidade, Cristo fala da sua divindade. Então a questão é, quem a gente enxerga que Jesus é? Simplesmente um homem? Simplesmente um taumaturgo, um curandeiro? Simplesmente um construtor? Ou ele é Deus encarnado, amado? Hã? Porque essa dúvida aconteceu com os discípulos. Lembra de Marcos? Vamos ler aqui, ó, Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 27. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou os seus discípulos, dizendo, quem diz os homens que eu sou? E eles responderam, João Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. Ou seja, todo mundo enxergando Cristo com uma perspectiva. Ó, mestre, tem uns que acham que o Senhor é parecido com João Batista. Outros acham que o Senhor é meio parecido com Elias. Tu faz um ensinar miraculoso aí, tu é meio parecido com Elias. Outros dizem que tu parece com um dos profetas. Aí ele vai falar, tudo bem. E ele lhes disse, mas vós, quem dizeis que eu sou? Ele está falando, tudo bem, as pessoas acharem isso de mim, mas e vocês? O que você acha que eu sou? Quem eu sou para vocês? O que a minha pessoa significa para vocês? Aí olha Pedro. E respondendo Pedro, lhe disse, tu és o Cristo. Aleluia. Então, Pedro, pela revelação do Espírito, ele olhou Jesus, mas não com os olhos humanos. Pedro, pelo Espírito, olhou e falou, Senhor, tu és o Cristo, ou seja, o ungido de Deus, aquele que se faria carne para remir Israel, aquele que os profetas disseram, você é o cumprimento profético, você é aquele que o profeta Isaías disse que a virgem conceberia e daria à luz a um filho, e poria o nome dele de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, tu és o Cristo, aleluia, aleluia. Tu não é simplesmente um homem, tu é Deus. É o que diz Colossenses 2,9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Aí, olha só, o texto continua. Olha. E admoestou para que a ninguém dissessem aquilo. Por que Jesus falou isso? Porque ainda não tinha cumprido o propósito. Ele tinha que morrer. Ele tinha que ao terceiro dia ressuscitar. Ele falou assim, olha só, não revela ainda que eu sou o Messias. Ou seja, não é chegada ainda a hora. Então fique quieto, mas eu vou instruir vocês. Aí ele começa a falar. Ele diz, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são
dos homens. Porque o que o anticristo vai fazer é trazer as coisas que são dos homens e não do que é de Deus. Naturais. Então, olha como que foi movido facilmente o entendimento do apóstolo Pedro. Em um momento ele discerniu, tu és o Cristo. Mas quando o Cristo foi destrinchando o seu ensinamento, ele falou, não, peraí, Senhor, tenha dó de ti, não precisa disso. Não precisa de tamanho sacrifício, não. Não, Senhor. Aí o Senhor repreendeu ele e falou, retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, mas as que são dos homens. E é isso que o anticristo vai fazer. Ele vai trazer, mas assim, parte daquilo que a gente estava conversando ontem. O antropocentrismo, o que é isso? O homem é o centro de tudo. O homem é o centro de tudo. Um desses caras, do coach, fala que Jesus veio a essa terra para dar o trono ao homem. Nunca ouviu, não? Não sei se é Felipe. Vi não, meu olho chega a regala. Fez negócio. Meu Deus do céu. E um deles também fala que a fraqueza de Deus é o homem. Olha isso, rapaz. Olha essas frases aí. Fora as outras. Meu Deus do Aí céu. imagina a pessoa, nossa, Deus veio a essa terra para me dar o trono. Vai me dar o trono? Entendeu? Então vocês estão percebendo, amados irmãos? Estão percebendo como que isso é sério? Isso, minha irmã, as aulas estão lá, no Virada na Consciência. Isso aí. Nós já fizemos a introdução, essa é a parte 4 até, por sinal. Essa aqui que eu estou fazendo hoje é a parte 4. Então, Satanás, ele quer implantar o antropocentrismo e não o cristocentrismo, o teocentrismo. Voltando aqui, volta, não perde não. Quando o povo de Israel pede um rei, porque as outras nações tinham um rei, mas eles já tinham um rei, usou as nações como exemplo. Nós queremos um rei, mas Deus já governava sobre eles. Era o sistema teocêntrico, mas eles não queriam. Aí queriam um rei. Aí o profeta, instruído pelo Espírito, vamos pegar aqui, para não perder o fio da meada, ele vai dizer o que os reis vão fazer com eles. Isso aqui é forte, que é a política atual. Então eu digo, amado, não interessa qual presidente que vai governar, se é de direita, se é de esquerda, não me interessa isso daí. Qualquer um que entrar, ele vai ser conduzido pelo próprio sistema, porque já tem uma agenda, amado, já tem uma forma de trabalhar. Aqui, ó, eles queriam um rei, né? Ok? Queriam um rei. Aí o profeta vai falar o que esses reis vão fazer atualmente. Aí, ó. E disse, este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e vos empregará para os seus carros, para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares, e por quinhentares, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. Ou seja, vai pegar nossos filhos e vai colocar no exército, para servir ao rei. Vai tomar nossas crianças e vai servir ao rei, vai fazer arma, vai trabalhar nos carros de guerra. Aí diz, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, imposto. Olha aí, ó. Das vossas... Cadê? Jesus, aqui, rapaz. Aqui tá pequenininho, varão. Tá pequenininho. Aqui, ó. Para que lavre a sua lavoura e segue a sua cega e faça uma arma, e tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, ou seja, tudo que você produzir pertence ao governo. Tudo que você produzir pertence ao rei. E vos dará os seus criados, e as vossas sementes, e as vossas vinhas, dizimará para dar aos seus eunucos e os seus criados. Também os vossos criados, e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens. Ou seja, vão pegar todo mundo, e tudo que a gente produzir vai ter que dar a ele, para ele dar aos seus serviçais. Ou seja, o rei não vai tirar nada dele, mas vai tirar tudo da gente para dar para os serviçais dele. Olha isso, amado. E os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho,
dizimará o vosso trabalho e vos servireis de criado, ou seja, de escravo do rei. Escravo do governo. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei e vos houverdes escolhido, mas o Senhor não nos ouvirá naquele dia. Deus está falando, vocês não quiseram? Agora aguenta. Vocês não queriam um rei? Agora aguenta. Revelou o futuro para o povo, como seria o povo. Não, a gente quer mesmo Ele é assim. igual o faraó, né, escravo? Entendeu, Varão? Fala aí, Varão, que você ia falar. Um desses pregadores coach, ele diz que se Jesus estivesse no Éden, Jesus também erraria como Adão. Meu Deus do céu. E o povo? Ninguém repreendeu ele. Repreender? E as escrituras falam o quê? Que em tudo foi tentado, porém, Sem pecado. sem pecado, amado. Aí um vem... religioso católico disse que Jesus pecou porque ele ficou no templo, ele desobedeceu o pai e a mãe, ele pecou Porque ele ficou o quê? no templo, lembra? Olha isso. Aí... Mas a Bíblia fala que os pais esqueceram ele. E ele estava cuidando dos negócios do pai. E isso vai entrando. Vai entrando, essas heresias. Vai entrando. Entendeu? Outro também líder religioso aí, Templo de Salomão. Ele falou que Jesus errou e ele ao vivo ele fala, eu não admito o que Jesus fez. Jesus errou, porque o primeiro milagre dele não era para transformar água em vinho, ele errou. Ele era para ter curado, ele era para ter transformado, não era para ter feito isso no culto. É muita. Isso vai entrando na cabeça das pessoas e já era. Amado, vamos dar continuidade aqui. Versículo 24, da primeira epístola de João, capítulo 2. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós, e se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Por que ele está falando isso aqui? Porque os falsos profetas, os anticristos, estão dando outras promessas, pô. O apóstolo está falando, olha só, esta é a promessa que ele nos fez, o quê? A vida eterna, mano. Mas o quê? Se vós permanecer daquilo que desde o princípio tem ouvido. Entendeu? Ele diz, estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que em vós recebeste, dela fica em vós. E não tendes necessidade que ninguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então o que ele está falando? Retém a palavra da vida. Guarde a palavra da vida. O Espírito Santo te dará discernimento. O Espírito Santo te ensinará. O Espírito Santo te guiará. O Espírito Santo te dará visão, entendimento, revelação das Escrituras. E não está falando aqui, amados irmãos, não entenda isso. Pelo contrário, você tem que pegar toda a Escritura e discernir o que Deus está falando. Então não precisa de ter uma liderança, não precisa de ter um pastor, um presbítero. Não está falando disso. Ele está falando que o Espírito Santo vai te dar discernimento quando alguém estiver falando acerca da Escritura. Senão, Efésios capítulo 4 não estaria escrito. Que ele daria um para apóstolos, mestres, pastores, doutores, profetas, evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios 3 diz que a gente aprende com todos os santos, a largura, a altura, a profundidade. Então a gente aprende com todos. E o Espírito Santo dá discernimento para que a gente tenha a compreensão maior. Então, por isso que nós precisamos ser selados. A unção aqui é o selo, é o Espírito Santo de Deus, amado. O Evangelho de João 14, 20 diz, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que hás de te manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar aqui é obedecer. Amém, amados? E meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Deixo-vos a minha paz vos dou, e não a vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem atemorize. Agora, como que o Espírito Santo vai lembrar daquilo que eu nunca li? Ele só vai trazer ao meu espírito aquilo que entrou no meu espírito, né? Entendeu? Por isso que a Bíblia diz em Romanos que o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando eu tenho a palavra bíblica santa, o Espírito Santo vai me trazer a memória, o entendimento, a revelação. Por isso que essas pessoas são enganadas, né? Por não conhecer a palavra de Deus. Por não conhecer a palavra de Deus. Por isso que ele disse, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Não vos conheço. Então, amado, nós somos dependentes do Espírito Santo, amado. Nós precisamos ser selados pelo Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21 diz, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e quem nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Hebreus 1, 9 diz, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Óleo de alegria fala do quê? Do Espírito Santo. Gálatas 5 vai falar dos frutos do Espírito, vai falar amor, alegria, frutos do Espírito. Efésios 4,17 diz, e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como os que andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entrenebecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, a dureza do coração vem por falta do entendimento das Escrituras. Aí fecha o coração. Ele diz, os quais, havendo perdido todo sentido, se entregaram às dissoluções, para com avidez cometerem toda a impureza, mas vós não aprendeste assim a Cristo. E se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Então, como que eu não entristeço o Espírito Santo de Deus? Não tendo uma vida fora da palavra de Deus. Uma vida santa, idônea, separado, criado em verdadeira justiça e santidade. E a gente já vai entrar aqui na nossa conclusão, que já está batendo a hora. Versículo 28 e 29 para a gente terminar. João ele vai fazer o seu fechamento aqui do capítulo 2. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E não sabeis que ele é justo? Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. Então, João, minha tangedora, me acompanha, por gentileza? Então, João, ele fala, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar, está falando do aparecimento de Cristo, está falando do arrebatamento, está falando que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Ser confundido aqui é o quê? É quando o noivo chegar e olhar a lâmpada no rosto da noiva e vai falar, eu te conheço, entra para o gozo do teu Senhor. Quando a lâmpada da palavra de Deus estiver na nossa face, o noivo vai olhar e não vai nos confundir, amado. Ele vai olhar para a sua noiva e vai falar, eu a conheço, entra para o gozo do teu Senhor. Isso fala da manifestação do Filho de Deus, amado. Por isso a gente deve permanecer nele. Permanecer nele significa estar
no centro da vontade dele, obedecendo o seu santo mandamento, dando ouvido à voz do Senhor. Jesus, ele disse no Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E me segue. Apocalipse 22, 8 em diante disse João: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvindo e visto, prostei-me aos seus pés do anjo, que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, e adora a Deus. Aleluia. Ele está falando: ei, João, quando viu o anjo, João se prostrou e falou: ei, não faça tal coisa, não se curve diante de mim, não se prostre diante de mim, porque eu também sou conservo teu e também dos teus irmãos, dos santos profetas. Eu sou também conservo daqueles que guardam as palavras deste livro e adora a Deus. Por que ele fala que adora a Deus? Porque não adianta, meus irmãos, ouvir a palavra de Deus e não adorar o Senhor. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então por isso que é necessário ter a palavra de Deus e adorar ao próprio Deus. Aleluia. Adorar ao Senhor, que Ele vai nos achar. A gente não vai ser confundido. Deus olhará na nossa face e vai falar: eu te conheço, vem, eu te conheço, entra, eu te conheço, noiva amada, entra, eu te conheço, noiva amada, vem para o repouso do seu Senhor, eu te conheço, noiva amada, vem. Aleluia. Não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aleluia, aleluia, aleluia. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ó glória, para que tenham direito, aleluia, à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, ó glória. Aleluia, aleluia. Foram limpos, lavados, redimidos, porque guardaram a palavra do Senhor até o final. Bendito seja o nome do Senhor. 1 João 3, 1 e 2 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, aleluia, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos o nosso Mestre face a face, sem vergonha, sem medo, sem pudor, sem nada, porque seremos semelhante a Ele. Ele transformará o nosso corpo abatido, o nosso corpo da humilhação, ao seu corpo incorruptível, glorificado, amados irmãos, imortal, e assim a gente reinará com o nosso Senhor. Aleluia. Aí João diz: e qualquer que nele tem esta esperança, o que faz? Vive no pecado? Vive na iniquidade? Vive no sambódromo? Vive no carnaval? Vive na bebedeira? Não. Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. A marca da vida cristã é a pureza, é a santidade. Tessalonicenses diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Pureza. Só com a pureza, só com a santidade, só sendo separados desse mundo, a gente não vai ser seduzido por esses anticristos que saíram de nós, mas não são de nós, porque se fosse de nós, ficaria conosco. Que o Senhor nos abençoe com esse ensino, que o Senhor de fato nos edifique, nos console
e faça com que a gente retenha a palavra da vida. Amém? Vamos cantar um hino aqui para a gente estar terminando, em nome de Jesus.